Olá, Metro Quadrado, seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, uma pessoa que tem bastante experiência, muitos anos no mercado, que é o Arsênio Almeida, que é o diretor executivo da GT Building, uma das empresas que tem mais prédios e mais bonitos e de alto padrão sendo incorporados e construídos aqui em Curitiba. Como é que está, Arsênio? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Para mim, um prazer até especial, né? Eu e o Ricardo somos amigos aí de muito tempo, né? Amigos de infância. Então, assim, podcast sempre é um pouco tenso a gente fazer, mas eu acho que contigo hoje aqui fica um pouco mais fácil. Vamos ver se a gente consegue falar coisas interessantes aí desse nosso mercado. O Arsênio é amigo de infância de verdade, crescemos juntos, estudamos juntos muitos anos e moramos no mesmo bairro lá, uma pessoa maravilhosa, pegamos muita onda já, né, Arsênio? Já, E o já. Arsênio, além de surfista tradicional, é velejador, né? Fez uma travessia na Atlântica, vamos falar um pouco sobre isso também. Mas tem uma carreira de executivo muito grande, né, Arsênio? Se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco melhor, por favor. Não, legal, legal. Bom, como você falou, né? Eu já tenho quase 30 anos, não sei se felizmente ou infelizmente, né? Mas eu já Felizmente, tenho quase felizmente. 30 anos aí de mercado imobiliário, né? Atuei durante muito tempo numa das empresas mais importantes aqui, mais tradicionais do nosso mercado, na TAM. E agora já fazem 6 anos aí que eu estou à frente aí da operação aqui da GT Building aqui em Curitiba. Então, e o Arsênio tem essa vida corporativa de longo prazo. Me conta um pouquinho como é que está a GT Building, uma empresa que o Geninho Tomé fundou já há alguns anos, né? Uma pessoa também emblemática em Curitiba, muito capitalizada, né? Saiu um pouco do mercado dele, mas continua, mas agora investiu bastante no mercado imobiliário. Como é que está a GT Building? Quem é a GT Building? O que estão fazendo? Não, vamos lá. Bom, a gente teve um crescimento bem rápido, né? Nos primeiros anos, a empresa já nasceu com potencial rápido. A gente aproveitou e ocupou um market share importante aqui na nossa cidade. Então, hoje a gente está aí com uma posição, sempre disputando aí posição de liderança, como você mesmo comentou aqui no nosso mercado de Curitiba. E, claro, olhando para frente, buscando crescimento. O Geninho, né? O doutor Geninho é uma pessoa muito especial, um empreendedor, assim, ele tem a questão do empreendedorismo na veia, né? O doutor Geninho veio de outra área, né? Veio de outra área, ele fundou a Neodent, uma empresa de implantes dentários que foi vendida numa operação super interessante, né? Gerou uma liquidez muito grande, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás. E a partir dali, essa veia empreendedora dele acabou fazendo com que ele fosse para o mercado imobiliário. Começou a atuar, a investir nesse nosso mercado em Santa Catarina, na realidade, não foi aqui. E assim, começou a fazer vários investimentos de sucesso em Santa Catarina, o Yacht House, que são aquelas duas torres mais altas aqui, da América do Sul, inclusive, né? Já estão prontas, 100% entregues e tudo mais. É um investimento, uma parceria que ele montou lá em Balneário Camboriú. Mas ele não tinha operações aqui em Curitiba. Estava com todas as operações imobiliárias lá concentradas lá em Santa Catarina. E aí a gente viu essa oportunidade, né, de trazer, né, dá para a gente chamar assim dessa marca, né, desse carimbo, né, do Dr. Geninho para o mercado imobiliário aqui de Curitiba. E aí veio a ideia de criar a GT Building. A GT Build é uma incorporadora pura, né? Tá no mesmo grupo, né? O Togeninho é o controlador, mas a gente opera separado, são operações segregadas no mercado de Curitiba do mercado de Santa Catarina. Isso é uma forma, né, que o Dr. Geninho enxerga de segregar as duas operações, são duas análises distintas, né? Então você consegue acompanhar muito melhor o desempenho das operações e também, obviamente, segregar risco, que é uma coisa importante aí no nosso mercado. Então, o Geninho já está convidado a vir aqui, conheci ele no torneio de golfe, é uma pessoa maravilhosa, contou um pouquinho dessa história dele, mas contando um pouquinho mais, os terrenos que vocês têm, Arsênio, são maravilhosos, né? E vocês fazem, montar terreno não é fácil, eu vejo que tem terreno perto do Graciosa ali, terreno aqui no Champanhar, terreno aqui na frente do Shopping Curitiba, dentre tantos outros. Qual é a escolha do terreno? Como é que vocês montam esses terrenos? Como é que você negocia isso? Que você é um artista nisso, porque também na outra incorporadora tinha terrenos maravilhosos, né? Então o começo de tudo é o terreno, é a matéria-prima. Como é que vocês fazem essa busca? Olha,
você tem que estar muito atento, né? E tem que ter um relacionamento muito grande no mercado para conhecer as pessoas certas, né? Os terrenos, os melhores terrenos, né? Normalmente, ou você tem que montar através da compra de pequenos, de terrenos menores, né? E vir unificando isso, ou, obviamente, você vai ter famílias capitalizadas que já detêm esses terrenos. Então, obviamente, você tem uma marca forte, você tem uma presença boa no mercado, né? Que demonstre que você vai gerar um valor agregado muito grande naquele terreno, que aquele empreendimento construído vai realmente ser uma referência naquela região específica, eu acho que é o que mais te dá a capacidade de acessar os melhores terrenos na cidade. Mas é claro, isso é sempre uma luta, né? Uma briga, não é fácil, né? Às vezes a gente, como diz você, tem sucesso em um, às vezes não tem em outros. A concorrência em Curitiba é grande, né? O nosso mercado é muito bem abastecido aí com excelentes incorporadores. E também tem o design dos prédios, que são maravilhosos, né? Tem um arquiteto só, vocês fazem uma concorrência, como é que vocês têm alguma linha de vocês que se pede para o arquiteto, ou ele que traz, como é que funciona essa parte arquitetônica? Não, na realidade isso nasce já lá na compra do terreno. Eu diria que até antes da compra do terreno, né? Quando a gente está negociando o terreno, a gente já está olhando a região, olhando a micro-região também, né? Que é uma análise muito específica daquele local ali. E quando a gente está fazendo isso, né? Olhando o mercado, olhando essa micro-região, a gente já começa a pensar qual é o nosso melhor parceiro para aquele produto que a gente imagina para aquela região. Ou seja, você tem aí se junta as duas coisas, né? Qual é a melhor expertise do melhor escritório de arquitetura possível para desenvolver aquele projeto que você está imaginando? A gente procura trabalhar com os melhores escritórios de arquitetura, não só de Curitiba hoje, né? A gente trabalha com escritórios de Porto Alegre, escritórios de São Paulo, até escritórios de fora também. Mas, obviamente, não é questão de qual é o melhor escritório. Obviamente, é aquele escritório com aquele terreno, com aquele produto que você está imaginando. E aí é um processo muito longo, né? Porque eu costumo dizer, desde você vislumbrar um terreno, pensar no que vai fazer, negociar, até o momento de você estar lá entregando o empreendimento, você passou aí fácil você chegar aí em 4, 5 anos, né? Então é um processo muito longo, né? Quando você lança o prédio, já está com 2 anos. Então, assim, tem muito trabalho, tem muito estudo, né? Tem muita análise para você pensar realmente qual é o melhor produto para aquele terreno específico. Legal, você tocou agora numa parte importante, o mercado é muito cíclico, mas os juros são muito variáveis, né? Alguns anos atrás estava em 2%, a Selic hoje está perto de 15%. Você começa no prédio, num cenário com um político, com um presidente, com um cenário de juros, e vai lançar aí com outro, vai entregar com outro ainda. Como é que se navega nesse mar tão turbulento? Então, né, eu costumo dizer que o ciclo imobiliário, né, como eu falei para você, é um ciclo de um projeto, vamos pensar em 5 anos aí, no Brasil, né, isso é incrível, mas durante um projeto, às vezes a gente costuma passar por 2 crises financeiras no nosso país, né? Certo. E a gente tem que pensar num negócio, né, que seja resiliente a todos esses movimentos. Então, assim, agora, como você falou, a gente está aí com um juro básico aí na casa de 15%, né, que é altíssimo. Então, assim, é um momento de ter muito pé no chão, ter muita segurança, né, e pensar, obviamente, em projetos que sejam o mais resilientes possíveis para esse momento. Óbvio, a gente não pode parar a empresa, né, a gente coloca ela no ritmo adequado para esse momento, né, porque a gente sabe que isso vai mudar. O terreno que você está comprando agora, muito provavelmente, quando você entregar esse empreendimento, o cenário já vai ser outro. Então, assim, é um exercício, né, de olhar para frente e ver como preparar esse cenário para esse modelo. Eu acho que um pouco do que tem me ajudado, né, a navegar por esse ambiente na verdade, eu sou administrador de formação, né? Muita gente acha que eu sou engenheiro, né? Não, eu sou administrador. Assim, acho que já tenho um lado de engenheiro depois de estar tantos anos já, né, nesse mercado. Mas a administração, a gestão, ela de fato me ajuda muito a ter as pessoas certas, né, nas áreas certas da companhia. Acho que esse é o grande segredo, né? A gente precisa, às vezes, né, da visão cartesiana da engenharia, né? Mas a gente precisa, às vezes, da criatividade do arquiteto. Enfim, é uma série de fatores diferentes que você tem que estar juntando
justamente por conta dessas características do nosso mercado. Essa visão macro do administrador, né? Porque o engenheiro tem mais, eu sou engenheiro um pouco mais fechado, assim, eu consegue ver essa parte, a parte fiscal, a parte do lançamento, a parte do marketing, terreno, né? Queria falar um pouquinho do marketing, também é outro ponto forte de vocês, a marca é forte, os tapumes são bonitos, a gente vê que tem uma equipe forte de marketing por trás, o Geninho gosta disso também, está envolvido sempre no lançamento dele. Como é que vocês veem o marketing? É a parte digital, o plantão vende ainda, é mais no digital? Como é que está isso hoje em dia? Hoje o digital vem ganhando muita força, né? Mas a gente não abre mão também de ter uma presença física. Hoje a gente procura até concentrar a nossa operação comercial, inclusive com os apartamentos decorados, né, dentro da nossa sede. A gente acha que isso, de certa forma, traz um conforto, traz uma facilidade maior para o nosso cliente do que os decorados nos próprios terrenos, né? Tudo uma maneira de você tentar facilitar, tentar trazer um ambiente o mais fácil possível para o cliente, entendendo, obviamente, que hoje o nosso cliente ele vem com uma visão não só do produto, mas do mercado muito maior por conta do acesso que tem informação que nós mesmos, né, estamos colocando na internet. Mas assim, a questão de marketing aí também é um exercício muito de estar olhando para frente, né? Buscando sempre parceiros, a gente procura trabalhar com diversas agências, diversos parceiros, justamente para estar enxergando o mercado da forma mais abrangente. E assim, a veia de inovação, né, do Dr. Geninho nesse ponto também acaba sendo uma provocação sempre constante e importante para nós na companhia. E essa aproximação de Santa Catarina, que tem grandes lançamentos também, né? Fora essa visão global que todos vocês têm, muito viajado, e todo mundo, a família trabalha junto, pelo que eu sei ali, a parte de marketing é muito forte, imagino que tudo isso ajuda. Agora, como é que navega nesse lado corporativo, assim, nosso ouvinte aqui, né? Muitos deles trabalham em empresas, né? Ou querem trabalhar, e não é fácil, né? Porque você está disputando às vezes o teu cargo com o teu colega, daqui a pouquinho você vira chefe dele ou vice-versa, e depois tem a família que está envolvida também, depois tem os concorrentes. Como é que se navega nesse mundo corporativo há tantos anos com tanto sucesso? Olha, a vida corporativa é exatamente isso que você falou, né? É uma série de desafios os mais diversos aí possível, né? De fato, eu acho que assim, antes de qualquer coisa, você tem que pensar sempre em atuar da forma mais ética, né, possível, né? Isso, quando eu digo olhar de uma forma mais ética possível, não é só na questão de cliente, mas na questão interna também dos teus companheiros e colaboradores e parceiros. Talvez eu acho que buscar isso seja de fato aí o maior segredo, né? Obviamente, a empresa tem que estar gerando resultado, não tem como, né? A empresa vive disso. Eu acho que a empresa também tem que estar buscando crescimento sempre. E como a gente está falando com o público, que é basicamente mais o nosso mercado, né? Talvez um grande desafio aí seja em função do tamanho das empresas, né? Porque se você olhar, as questões voltadas à governança são talvez as questões mais relevantes aí que a gente tenha no desafio das empresas pequenas, quando elas se tornam médias e principalmente quando elas começam a passar de média para um porte maior. Muitas vezes a gestão da empresa está com foco muito grande na questão técnica, no projeto, né? Como começou a nossa conversa aqui, o terreno, o custo de construção, né? Uma coisa super relevante, né? As dificuldades do cenário, né? Agora estamos vivendo essa questão do juro tão alto aí. E isso tudo, às vezes, tira o foco das questões relativas à governança, né? Então, governança acaba sendo uma coisa muito importante. Hoje, além do meu dia a dia como executivo, né? Eu também estou atuando bastante na parte de conselho também, né? Tive já também, junto com o IBGC e com tudo mais, tentando olhar um pouco esse aspecto de governança com uma visão um pouco mais abrangente, um pouco mais ampla.
Eu acho que não pode perder esse foco, né? Porque isso tem que andar junto com o crescimento da companhia. Você tocou num ponto bem importante que é a governança. Também sou conselheiro do BGC. Então, para quem está nos assistindo, o conselho é quem dá o rumo do negócio, né? Os acionistas, alguns têm conselheiros independentes, acredito que você trabalha assim em algumas empresas, fora na tua, que deve ser conselheiro, mas nas outras também como independente. E o gestor, que é o executivo, faz aquilo que o conselho mandou. E isso é um crescimento muito grande no Brasil, né? Porque está mudando, né? Esse capital novo chegando, o acionista está lá, a família está lá. Como é que você navega dentro do conselho? Não sei agora da parte da gestão corporativa e no conselho, porque aí tem a família, Sim. tem os independentes e tem os concorrentes. Assim, no nosso caso, vamos dizer assim, desde que nós montamos a GT Build, a gente já montou a GT Build, o desenho de governança foi muito bem estabelecido, né? Então, hoje a família do Dr. Geninho está constituída num family office já muito robusto, muito bem organizado, e os diversos negócios estão embaixo desse family office, né? E aí cada companhia tem o seu conselho específico. Então a GT Build tem o conselho da GT Build, né? Onde tem executivos, como é meu caso, né? Onde tem membros da família, como é o caso do Dr. Geninho, o próprio João, né? Que é filho do Dr. Geninho, que atua com a gente desde a fundação, e conselheiros independentes também. Então, isso acaba gerando aí essa diversidade, né, tão importante no conselho. E as outras companhias, como também a Operação Santa Catarina, tem o seu conselho também, que é diferente do nosso, né, mais específico e voltado para os detalhes de cada negócio. Então, isso eu diria que é uma coisa hoje que eu enxergo como um diferencial positivo que nós temos no mercado. Ainda mais com várias empresas, né? Você consegue pegar alguma coisa que estão vendo em outro mercado, né? Traz para o teu. E são reuniões mensais, como que é a disciplina desse trimestral? Como é que funciona isso? A gente faz reuniões trimestrais, né? Vamos dizer assim, oficiais, né? E conforme temos assuntos específicos, a gente puxa reuniões aí que às vezes podem ser mensais ou bimestrais, conforme cada assunto vai surgindo, né? A relevância de cada discussão. E agora, voltando um pouco lá do pessoal, Arsenio, você, além de ser um navegador, né, hoje é capitão aí, né, e fez uma travessia do Atlântico, vindo lá da Normandia, que é um dos piores mares que tem no Canal da Mancha, até aqui o Brasil, fora tantas outras regatas que já fez em Florianópolis, volta a Floripa, aqui Santos, tudo mais. Tem uma ligação que você faz do mar, né, velejador, com o mercado imobiliário ou como empresário, assim como executivo? Tem. Na verdade, dá para fazer várias referências e várias ligações aí, né? Um barco à vela, um veleiro, né? Ele depende muito do trabalho da sua tripulação, né? E na sua tripulação você tem que contar com todo mundo, né? Então tem que estar todo mundo junto, né? Com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Então isso acaba tendo uma relação muito direta com a empresa, né? E em algumas situações, como essa travessia que você comentou, né? Não foi, na verdade foi de Portugal, eu saí de... O barco saiu da Normandia, você esteve em Portugal, Lisboa, tá? Eu fiz o trecho mais complicado, eu fui de Lisboa até Salvador, né? Tá. Atravessei o Atlântico, a gente levou 28 dias, né? 3 amigos, né? Nenhum profissional a bordo e tal. E fiz isso no final do ano passado, né? E assim, tem muito a ver com esses momentos que o nosso mercado traz, né? É questão de resistência mesmo. Se planejar, ter um planejamento... você tem que ter um planejamento muito bem feito, né? Porque você está no meio do oceano, é um veleiro relativamente pequeno, né? Então, assim, água, comida, os turnos, né, de cada um, né? Como é que você se monta todo esse processo e não pode dar errado, porque... Não tem como dizer, puxa vida, cansei, desculpa, gente, eu vou descer. Pô, não tem essa alternativa, né? Então, na hora que você sai, você tem que chegar até o final. Então, é muito fácil dizer, puxa vida, é a resiliência que o nosso mercado demanda, é mais ou menos que nem o lançamento do empreendimento, né? Você comprou o terreno, lançou o empreendimento, não tem conversa, você vai ter que entregar esse empreendimento até o final e resolver ele. Poxa vida, trocou o governo, subiu os juros, não tem conversa, você vai ter que entregar esse empreendimento. Eu acho que tem muita... Nunca tinha pensado sobre esse aspecto, mas eu acho que você colocou num ponto bem interessante. Com certeza, né? Eu uso isso bastante no meu dia a dia aí, consigo fazer essas conexões aí interessantes. Ajusta as velas, ajusta o destino é aquele, né? Você pode fazer em zigue-zague, direto, mas vai chegar uma hora. Não sabe quando vai chegar, mas vai chegar. E agora, indo para o lado do síndico, nossa empresa... tem a parte da Reis, tem uma parte de síndico profissional. E estamos lançando um livro, que é o Síndico de Sucesso.
Ele está fazendo um pré-lançamento até aqui para quem está ouvindo, quiser mandar, manda um e-mail para nós, ricardo@reisre.com, faz seu pedido, depois do que lançar a gente manda para vocês. Como é que você vê a vida do síndico? Porque o síndico, você está pensando num prédio, compra o terreno, provar esse projeto, mais um ano e pouco, fazer o projeto, lançar, construir, são 3, 4, 5 anos ali, né? Aí ficou pronto. Aí, na hora que você vendeu tudo, você tem que buscar outro terreno, mas é um filho que você está deixando ali com garantias importantes e tudo mais, e passa por um síndico isso. Como é que você vê a vida do síndico? Assim, é fundamental, é de extrema importância, porque é o seguinte, né? Pensa nesse ciclo todo longo que você falou, né? Imagina que tem muitos clientes compram no lançamento. Então você vende, você passa o ciclo de construção inteiro atendendo bem o teu cliente, né? E se você tiver sucesso nesse processo inteiro, entregar o apartamento, entregou bem, o prédio foi bem construído, o cliente ficou feliz, nossa, veja, são anos que você está ali com isso, né? Mas, na realidade, a satisfação desse cliente mesmo vai se dar com ele utilizando o empreendimento, vai se dar com ele morando lá dentro, né? E aí, o papel do síndico acaba sendo essencial, né? Se o papel do síndico não é adequado, o meu cliente vai estar insatisfeito. E toda essa história bonita que a gente trabalhou tanto para conquistar, que a gente acaba perdendo, né? Então, assim, a gente entrega o empreendimento, muitas vezes, para o nosso cliente na mão do síndico, e o síndico tem que cuidar disso bem, né? Então, é fundamental. Legal. E mudando agora um pouquinho mais aqui, a parte da venda, voltando para a venda, Arsênio. Claro que a localização é importante, o design é importante, o preço, mas o que mais vende ali? É a marca que vende mais? É o lugar que vende mais? É o preço? O que está pegando mais hoje em dia? Eu vou te dizer que é uma combinação das coisas, né? É uma combinação das coisas, porque o cliente sempre vai estar olhando, né? Não deixa de olhar o preço, mas a qualidade, e a qualidade está muito ligada à marca, né? Ao quanto a marca conquistou, né? De respeito em termos de qualidade, de acabamentos e tudo mais. Então, essas duas coisas funcionam muito juntas. E aí, a cada momento é específico, né? Um momento que a gente está vivendo hoje, não só a gente falou do juro, mas também que a gente tem uma turbulência político e econômica grande, né? E dessa vez não é nem só no Brasil, é no mundo como um todo, né? Então acho que aí também a segurança é uma coisa que acaba sendo muito importante na decisão de compra do cliente, né? E aí, assim, o histórico que você já construiu, né, como companhia, e o histórico também das pessoas envolvidas nesse processo acaba sendo relevante, né? E tem muito lançamento, né, Arsênio? Tem bastante construtora, não sei se no perfil de vocês só, mas tem muitos tapumes aí em Curitiba, não só no Brasil inteiro também, né? Muito estúdio, né? Que mercado que vocês estão atuando mais? Como é que vocês estão vendo essa concorrência? A gente atua, eu diria assim, a gente só não atua no segmento econômico, né? Então, do médio ao altíssimo padrão a gente tem atuado, obviamente, dependendo de cada localização. A gente procura fazer o melhor empreendimento para aquela localização específica, né? O volume de lançamentos, eu concordo contigo, né? É grande, né? A gente veio de um mercado que estava em ascensão um pouco antes da pandemia, né? A pandemia deu um susto em todo mundo, mas para o nosso mercado acabou não sendo tão deu recorde de venda na pandemia, para outros. E isso trouxe muita gente nova para o mercado, né? Bons concorrentes, né? Bons produtos e tudo mais, mas a gente percebe aí uma visão mais oportunística. O mercado está bom, a gente entra. O mercado está ruim, a gente segura. E o nosso caso não, a gente é uma incorporadora, realmente opera mais como uma indústria, ou seja, lança mais ou lança menos, a gente está presente no mercado, a gente está aqui para ficar no longo prazo, né? Então, nossa visão está sempre olhando lá na frente, né? Muito além dos momentos de mercado ou de volume de oferta um pouco maior, um pouco menor, a gente tem que estar olhando mais longe. Eu vejo que uma defesa, assim, olhando de fora, né, são os terrenos, né? Os terrenos são maravilhosos, né? Os produtos são muito bons também. E olhando para o futuro um pouquinho, Arsênio, o que vocês estão pensando em fazer? Claro, o momento hoje é um momento mais, assim, atípico, mas olhando para o futuro, como diz você, olhando lá na frente, o que vocês estão querendo fazer daqui a 10 anos? Quem quer ser a GT Building?
Não, a gente ainda acha que tem muito espaço aí, né, de crescimento no mercado de Curitiba, né? Obviamente que o momento atual é um momento mais de manutenção, né, de volume de lançamento, mais pé no chão um pouco por conta do cenário macroeconômico, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Mas olhando para frente, a gente quer crescer bastante ainda no mercado local. A gente acredita muito que cada mercado tem a sua característica específica, então não é uma visão, né? O grupo tem operação lá em Santa Catarina, que conhece tudo lá de Santa Catarina, então lá tem outras pessoas que atuam, né? A gente conhece muito do nosso mercado, então a gente quer ainda ocupar bastante esse mercado de Curitiba antes de pensar num movimento para fora. Mas, obviamente, a nossa ideia é continuar numa curva de crescimento forte. Legal. E indo para o finalzinho já, aqui para o final da nossa entrevista, deixar um recado para o ouvinte, Arsênio. Um recado de como é que ele compra um bom apartamento, como ele escolhe um bom apartamento, ou o que você achar interessante de poder passar para ele. Não, assim, o recado que eu daria é o seguinte, né? Não, o mercado imobiliário ele é muito resiliente, é um mercado muito seguro, né, e de longo prazo. Então, assim, não dá para a gente se preocupar com um momento específico, né? A gente tem que olhar o mercado imobiliário não pensando quanto eu vou ganhar aqui no curto prazo, não é para isso, né? Imóvel não é para ser, a não ser para quem é profissional do ramo, né? Ficar comprando e vendendo, mas é a segurança do mercado imobiliário. Isso eu não tenho dúvida, né? Muito da minha como pessoa física, né? Muito do que eu construí na minha vida foi em cima do mercado imobiliário. Eu não tenho dúvida que é a prova, o mercado imobiliário é a segurança de todos esses movimentos, ainda mais num país como o nosso. Pô, muito bacana. Corroborando o que se disse, tem um livro que nós escrevemos que chama-se Lucre com Imóveis, está na Amazon. Tem o nosso curso também, que é Invista em Imóveis e Fundos Imobiliários, que está no Clube FI, no site lá. Agora estamos lançando aqui o do Síndico em breve. E um grande prazer estar te recebendo aqui, Arsênio. Você é uma pessoa de grande destaque, te conheço há muito tempo, você sempre foi uma pessoa que foi crescendo devagarinho, de forma humilde, tranquilo, mas sempre muito forte, com muita ética e muito respeitado pelas pessoas que trabalham com você. Conheço vários, são amigos nossos, né? E também pelo mercado como um todo. Muita baixa, pessoas não veem você como uma pessoa bacana em todos os lugares que você anda, né? E com muito sucesso no mercado, tanto é que Obrigado, acho que a GT Build é uma empresa que capital não falta para eles, né? Visão também não falta, doutor Geninho, como diz você, nem para a família, e colocar você nesse lugar, com já tantos anos de experiência, fui diretor financeiro de grandes empresas por muito tempo, né? Então, é um prazer estar aqui. Meus parabéns pela tua carreira maravilhosa, que continue firme nessa carreira e que a gente tenha outras entrevistas aqui no futuro. Para você que está ouvindo, veja nossa coluna, ouça nossa coluna sempre aqui na CBN Curitiba, na rádio, que é na terça-feira, às 16 horas. E agora o nosso podcast Metro Quadrado também, você pode ver no YouTube, no Spotify. Essa aqui já é a 4ª edição, pessoas de expressão no mercado e é quinzenal por enquanto. Fiquem à disposição para poder mandar sugestões para cá também, que serão muito bem-vindas. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Obrigado, cara. CBN, a rádio que toca notícia.